Irmãos, nós estamos agora numa fase do livro de Josué em que vai começar a conquista em si. Então, eu vou pegar esse trecho que nós vamos meditar, que começa no capítulo 5, a partir do verso 13, e vai se prolongar no capítulo 6. Eu vou dividir em partes, porque o texto é grande, tem uma série de detalhes, para que a gente possa caminhar bem no texto e poder pegar as nuances e também aplicar para a nossa vida. E é por causa disso que eu proponho, então, que nós venhamos a refletir nessa verdade que está aí para você. O Senhor que toma fortalezas. Esse texto vai nos fazer pensar a respeito disso. O Senhor que toma fortalezas. O Senhor que vai, vence as batalhas e toma fortalezas. E nós vamos, então, começar esse trecho. Mas, antes disso, eu quero propor para você um desenvolvimento do livro para que você possa se situar no livro. E você venha entender o desenvolvimento do livro. E aí está aparecendo para você a divisão do livro, as divisões maiores. O livro pode ser dividido em 3 partes, conforme você está vendo. Você veja que nós já estamos caminhando para a metade da primeira parte. Então, estamos caminhando, né? A primeira parte do livro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 12, fala a respeito da conquista da terra. Então, agora, no livro de Josué, vai começar a conquista na prática, a coisa realmente acontecendo. Nós vamos começar hoje, vendo aí o desenvolvimento do livro. A segunda parte do livro vai do capítulo 13 até o 21. E esse trecho fala a respeito da terra já conquistada. Deus já conquistou a terra para o povo, eles ganharam, e agora eles vão começar a repartir a terra. Nós vamos chegar lá, Deus permitindo. E no finalzinho do livro, do verso 22 ao 24, fala a respeito dos últimos atos de Josué. Para fechar o livro, então a gente pode entender o livro em 3 partes. Nós estamos na primeira, já na metade da primeira, caminhando para o término dela, tá bom? A conquista em si. E nós temos caminhado até agora nessas partes que você está vendo. Do capítulo 1 até o capítulo 2, nós falamos a respeito das preparações para a entrada na terra. Passamos por isso. Depois do capítulo 3, 1 até o 5:12, que foi domingo passado, a gente falou a respeito da entrada em si. E tem muita coisa lá, né? Vários detalhes, acontecimentos, o fato do Rio Jordão ter parado, né? A correnteza, o povo ter atravessado, as pedras memoriais que foram colocadas. Há uma série de detalhes lá. E a gente passou por isso já. Agora, a partir de hoje, nós vamos começar, então, a falar sobre a posse da terra. Hoje nós vamos falar sobre a posse e vamos continuar nas próximas semanas, Deus permitindo, então. Grande ideia desse trecho que nós vamos meditar hoje, que vai do 5:13 até o 6:5. Hoje só vamos até o 6:5, tá? Grande ideia. A certeza que o povo de Deus tem da vitória sobre os seus inimigos está no Senhor, que vence e sempre vencerá. Então, a certeza que o povo de Deus tem de que ele vai vencer seus inimigos, que a vitória já está dada a nós, é o fato de que nós confiamos no Senhor que vence e sempre vencerá. O nosso Deus é vitorioso. E nós vamos ver nesse trecho hoje que quem de fato vai conquistar Jericó, vamos começar a ver isso, é Deus. É Deus quem conquista essa cidade. É Deus quem conquista a cidade de Jericó, que é uma das grandes cidades-estado da época, naquele período da história humana, cidades fortificadas, muito poderosas. É Deus quem vai conquistar essa cidade. E, nesse sentido, a grande ideia vai nos ajudar a entender todo esse trecho, tá bom? Mas aí fica a pergunta, já que a gente vai trabalhar essa ideia de que Deus é aquele que vence e sempre vencerá, como é que Israel conquistará Jericó? Conforme eu acabei de dizer, o Senhor vencerá. É Ele quem vai vencer. É Ele quem vai conquistar essa cidade. Mas aí fica a pergunta, como? Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai conquistar a cidade de Jericó? E aí hoje nós vamos caminhar justamente respondendo essa pergunta. Como ele vai começar a executar essa conquista? Tá bom? E a partir disso, nós vamos conseguir pensar a dinâmica da batalha espiritual que o povo de Deus enfrenta hoje. Porque eu não sei se você sabe, mas existem muitas Jericós espirituais hoje. Muitas. Poderosíssimas. Inclusive até mais poderosas que a Jericó, que está sendo narrada aqui. Como é que nós vamos conseguir conquistar essas Jericós?
Como nós vamos conseguir vencer essas fortalezas impenetráveis, que muitas das vezes nos assustam? Irmãos, a igreja é pequena. Apesar de sermos um número grande de pessoas, a igreja ela é composta de pessoas pacíficas, pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. A igreja não é composta de pessoas violentas, opressoras, né? Pessoas que destroem a vida de outras pessoas. Não. Isso é uma coisa que o mundo diz, mas os verdadeiros crentes não são assim, não. Eles são amorosos, são pacientes, são humildes, são servos. Então, as nossas armas não são armas físicas. Muitas das vezes nós somos presas fáceis. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: porque eu vos envio como ovelhas para lobos. A igreja é um rebanho de ovelhas e não uma alcateia de lobos. A igreja é um rebanho de ovelhas. E ovelhas são pacíficas. Ovelhas são simples, humildes. Como é que nós conseguiremos vencer no mundo em que só em grande parte existe alcateias gigantescas de lobos ferozes? Uma pergunta interessante a se pensar. Israel está para entrar em conflito com uma cidade extremamente fortificada, uma fortaleza impenetrável, inexpugnável, inconquistável, humanamente dizendo. Como Israel conseguiria conquistar essa grande fortaleza? O que o Senhor iria fazer? Né? Quais seriam os recursos dele? Então, esse texto vai nos ajudar a pensar como o Senhor agiu naquele momento e, a partir disso, fazer a ponte para a nossa realidade de batalha espiritual hoje. Vamos começar, então, vendo a primeira maneira, o primeiro modo, como o Senhor conquistará Jericó. Então, segue comigo aí, capítulo 5, verso 13 a 15. Aqui diz: estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos, olhou e diante dele estava em pé um homem com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e perguntou-lhe: estás a nosso favor ou a favor de nossos adversários? Ele respondeu: nenhum dos dois. Vem agora como chefe do exército do Senhor. Então, prostrando-se com o rosto em terra e em reverência, Josué lhe perguntou: que diz o meu senhor ao seu servo? Então o chefe do exército do Senhor respondeu a Josué: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Então, o primeiro modo que nós podemos perceber aqui nesse trecho de como o Senhor conquistará Jericó é esse que aparece para vocês. O Senhor vence a batalha natural a partir da batalha sobrenatural. Então, o que eu quero dizer com natural e sobrenatural? A batalha natural é a batalha para a tomada de Jericó. É uma batalha humana, né? Com guerra, matança, destruição, força, violência, tudo que envolve uma guerra, uma tomada. Essa é a batalha natural. Mas antes de uma batalha natural, esse texto nos mostra que há uma batalha espiritual, sobrenatural. Porque antes de tomar Jericó, a primeira coisa que acontece é que o Senhor encontra um ser angelical, um ser espiritual, que aqui o texto diz que era chefe do exército do Senhor. A Bíblia mostra, principalmente no Antigo Testamento, uma série de nomes para Deus. Então, você vê um dos nomes de Deus é Elohim Sabaoth. Então, o que quer dizer Elohim Sabaoth? Deus, o Senhor dos exércitos. É um dos termos dados para Deus. Aí você já deve ter ouvido El Shaddai, né, e coisas assim. Geralmente é nome de comércio de crente. O pessoal gosta de colocar em nome de loja, né? Mas esse termo é um dos termos bíblicos dados para Deus no Antigo Testamento, né? Elohim Sabaoth, o Senhor dos exércitos. Então Deus é o Senhor dos exércitos. E o Senhor dos exércitos tem chefe dos exércitos. E esses chefes são espirituais, são seres sobrenaturais, são anjos. E aqui Josué, antes de começar a batalha natural, se encontra com um ser sobrenatural, um ser espiritual. Isso revela para a gente que, apesar de Josué não estar vendo, existia uma realidade sobrenatural que estava acontecendo ali.
Meus irmãos, alguns estudiosos da Bíblia e dos tempos bíblicos nos dizem que Jericó era provavelmente a cidade mais fortificada de toda Canaã. É a cidade que tinha a fortaleza mais poderosa. Agora para pensar. Se você tem que enfrentar um grande problema, e esse grande problema é composto da resolução de muitos problemas grandes, então uma somatória de desafios gigantescos, você vai escolher o mais difícil? Tanto lugar para o povo de Deus começar a conquista, vai começar pela cidade mais difícil? Pois é, a mais difícil, que é Jericó. É a cidade mais desafiadora de todos os reis cananeus. É a fortaleza mais impenetrável. E é nessa que o Senhor quer começar. E dá para você imaginar o porquê? Porque Deus quer dizer o seguinte, ó, eu vou começar pela mais forte, para vocês verem que vocês não têm como resistir ao que eu estou para fazer. Então Deus é assim, Deus quando vai agir, Ele age de uma maneira em que fica incontestável o poder e o agir dele. É justamente isso. Ele quer começar pela fortaleza mais poderosa. E se você for parar para pensar no povo que vai investir contra essa fortaleza, olha as armas que eles tinham, meus irmãos. Vocês acham que eles tinham cavalaria poderosa, como os egípcios tinham? Não, eles não tinham. Cavalos de guerra, bigas, né, que a Bíblia vai chamar de carros de combate, que são aqueles carros com um aparelhamento de cavalos e armas, enfim, toda uma cavalaria armada. Os israelitas não tinham isso. A Bíblia nem diz que eles carregavam cavalo, nem sei se tinha cavalo entre eles, provavelmente não. Vocês acham que eles tinham arietes? O que é o ariete? Eram aquelas armas de arrombar portões de fortaleza. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ir numa cidade colonial aí no Brasil e ver aquelas casas de 300 anos, quase 400 anos, que estão de pé, que as casas foram feitas com pedra, barreado, madeira de lei, aquelas portas enormes e grossas, né? Que só de puxar a porta tem um ferrolho de ferro, como maçaneta. Uma chave era desse tamanho, a chave. Não sei se você já teve a oportunidade de ir numa cidade colonial, é assim, no Brasil. E essa é uma porta que é uma portinha de papelão, comparado aos portões de fortalezas. Para poder arrombar um portão desse, você tinha que ter arietes, que eram grandes toras de madeira com cabeças de ferro ou de algum tipo de metal, para que o povo, com, enfim, dezenas de soldados, ficassem dando na porta até estourar. Se você já viu em filmes, tem essas cenas. Você acha que o povo de Israel tinha isso? O máximo que eles tinham, meus irmãos, era pedras, lanças, fundas e boa vontade, coragem e fé. Agora, vocês acham que, por mais desejosos, por mais corajosos que os homens que vão lutar essa guerra sejam, vocês acham que dá para tomar uma cidade com lança, funda e pedra? É terrível. É quase igual, trazendo para o nosso contexto, uma pessoa querer subir um desses morros aí do Brasil, aí, como o tal do Complexo do Israel, lá no Rio de Janeiro, lá, que tem um maluco lá que diz que vai fundar um novo Israel no Rio de Janeiro, somando uma série de comunidades lá. Você subir lá com um 22zinho, parecendo aqueles revolvinhos de traque, né? Você já viu aqueles que só faz barulho. Hoje não pode ter nem réplica, né, de arma, né? Mas talvez você era criança aí, há décadas atrás, você já viu aqueles revolvinhos que só faz barulho, não faz nada além disso. Comprava uns espoletinhos assim que você colocava, dava um tirinho e nada, nem saía nada. É mais ou menos isso. Vai morrer. É óbvio que vai morrer. Então é até ridículo a ideia. Às vezes a gente lê esse texto e não percebe quão ridículo é. Mas humanamente é ridículo. Eles estão para enfrentar homens fortemente armados, sanguinários, terríveis, e começam pela cidade mais difícil, e com homens que não têm nem arma para lutar. Então, mas tem uma questão que foge aos nossos olhos. É que essas guerras, essas batalhas, elas eram travadas primeiro no contexto espiritual. E tudo o que acontece no mundo espiritual traz impacto, sim, para o mundo físico, quando se trata desses eventos. Então,
povo de Israel era um povo que tinha poucos recursos, mas o Deus que eles serviam era o Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos tinha exércitos poderosíssimos. Isso faz toda a diferença. Então aqui nós vemos esse trecho, meu irmão, que Josué está pensativo. Que olha o problema dele. Ele está olhando lá, olha aí, verso 13. Estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos. Então aqui, imagina a cena, né? Ele está fazendo patrulha nas proximidades ali da cidade de Jericó, e o texto não diz, mas eu imagino, ele está lá pensando, coçando a cabeça, como é que eu vou entrar nessa cidade? Como é que eu vou conseguir tomar essa cidade? Qual vai ser a estratégia que eu vou usar? O que eu vou fazer para entrar dentro dessa cidade? Senhor amado, me ajuda. Enquanto ele estava lá, né, com as caraminholas dele, pensando, ele olha e vê um ser angelical. Que é o que a gente vê aí no verso 13. Ele encontrou o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor assegurou a vitória a Israel. Então aqui nós vemos que o anjo do Senhor fala com ele: vocês vão vencer. Vai dar tudo certo. Vocês vão conseguir vencer. Então ele encoraja. Josué, então, meus irmãos, entendeu que Deus estava com eles. Josué entendeu isso. Deus estava com eles. Nesse sentido, nós podemos entender que não é nunca uma questão se Deus está ao nosso lado. Apesar de que está dizendo, né, que Deus vai estar com eles. Mas o ponto não é esse. Não é nunca uma questão se Deus está ao nosso lado, mas sim se estamos ao lado dele. Porque o anjo aparece para Josué e a resposta de Josué está aqui no verso 14. Prostrando-se com o rosto em terra, em reverência, Josué lhe perguntou: que diz o meu senhor ao seu servo? Então, naquele momento, Josué não questionou, ele simplesmente se prostrou. Parêntese, o que nos deixa pensativos, porque há relatos na Bíblia de homens de Deus se prostrando diante dos anjos e anjos não aceitando. Aqui o anjo não fala nada. E nós sabemos que o anjo de Deus, os anjos fiéis, servos de Deus, eles jamais aceitariam a adoração. Então aqui a gente fica pensando, né? Quem que é esse anjo? Não sei, tá bom? Só estou deixando a caraminhola aí na sua cabeça, eu não sei. Mas aqui Josué se prostra diante. E isso coloca numa posição de servo. Trazendo para as nossas vidas, meus irmãos, quando nós enfrentamos dúvidas e angústias diante de problemas gigantes, Deus nos inspira a confiar nele. Ele tinha um baita problema, um baita desafio. Tomar uma cidade que pouquíssimos exércitos teriam coragem de tentar tomar. Agora imagina ele, que não tinha um exército decente, humanamente dizendo, decente, não tinha. Tinha muitos homens corajosos, fiéis, mas exército, difícil, não? Um grande problema. E é justamente em problemas gigantes que o Senhor veio ao nosso encontro e nos traz encorajamento. Eu não sei se você, no decorrer dessa caminhada sua, tem enfrentado problemas bem grandes. Mas uma coisa é certa, quando nós temos um relacionamento com Deus, é justamente em momentos assim que Ele vem ao nosso encontro e nos encoraja, como Ele está fazendo aqui com Josué. Possivelmente, meus irmãos, Josué, ele tinha traçado planos, pensando, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou agir dessa maneira, vou pedir ao Senhor conselho. Mas enquanto ele estava lá com os planos na cabeça dele, fazendo os cálculos, estratégias e coisas assim, que é o que qualquer um de nós faria, não tem nada de diferente do que nós faríamos, talvez eu até entraria em desespero e nem faria nada, né? Uma situação bem desafiadora. Deus vem até ele. E quando Deus vem até ele, por meio do seu enviado, ele não veio para executar os planos de Josué. Você veja que o anjo, ele não pergunta o que Josué estava planejando. Né? Ele não chega e fala assim, e aí Josué, tudo bem? O que você está pensando em fazer? Vamos lá, deixa eu ver quais são as suas ideias, eu posso te ajudar. Não, o anjo não faz isso. Deus, quando vem até Josué, ele vem para assumir o controle. Então Deus não vem até nós para poder cumprir os nossos planos. Deus vem até nós para que nós nos encaixemos e cumpramos os planos dele. O anjo do Senhor veio até Josué para que Josué cresce na obra que Deus faria. Para que ele cumprisse os planos dele.
Isso é importante. Porque muitas vezes a gente pede para que Deus venha ao nosso socorro, mas Deus vem ao nosso socorro fazer o que a gente quer. Não vai acontecer. Se você tem uma fé que confia no Senhor, a sua intenção tem que ter: Senhor, esse problema ou esses problemas são gigantescos, eu não faço nem ideia por onde eu começo. Mas, Senhor, como eu não faço ideia, eu não vou nem tentar. Me ajuda, Senhor. Mostra qual é a tua vontade, como o Senhor quer resolver isso. E eu me coloco aqui à disposição para que o Senhor use a minha vida para fazer do seu jeito e não do meu jeito. Então Deus, quando entra no nosso problema, Ele não vem para fazer o que a gente acha que Ele tem que fazer. Ele vem para fazer o que Ele deseja fazer. Isso é muito importante. É uma fé que aceita a ação de Deus. Meus irmãos, quando nós temos planos traçados, Deus vem para assumir o controle da nossa vida. Ele pode até desfazer nossos planos, sabia? Talvez você planejou uma coisa, Deus vai fazer outra. Você queria algo assim, Deus não vai fazer. Mas, a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. O que Deus tem para fazer nas nossas vidas é sempre melhor do que o que a gente gostaria que Ele fizesse. Por mais que no começo a gente não entenda. Aqui nós vemos também, meus irmãos, que Josué, ele entendeu que Deus é soberano. Olha o que ele diz aí no verso 14. Que diz: o meu Senhor ao seu servo. Então aqui ele era servo. Aqui ele não era nada além de servo. E veja que o Senhor escolheu ele para substituir Moisés. Numa posição dessa, talvez esse homem pensaria: eu sou Moisés 2.0. Né? Sou o novo Moisés. Vocês estão achando que eu sou qualquer um? Não, quando ele está diante do Senhor e nitidamente ele tem essa percepção, ele já se coloca como servo. E aqui nós vamos ver daqui a pouquinho que Josué ele supera em muito, Moisés, em relação a como ele lida com o Senhor. Isso é muito legal, muito legal. Talvez aquela ideia do discípulo que supera o seu mestre, né? Que é muito bom. Meus irmãos, parece que a batalha de Jericó ela foi travada primeiro no plano espiritual. Então, portanto, essa seria uma vitória sobrenatural e não natural. O que vai acontecer na tomada de Jericó não é algo comum. É isso que eu quero dizer. A tomada não é como as guerras de hoje, de bombas, mísseis, tiros, ou daquela época, de lanças, espadas e coisas assim. É uma guerra sobrenatural. É uma ação milagrosa, é o poder de Deus. É assim que a cidade é tomada. É assim. Então, uma ação poderosa de Deus. E nesse sentido, isso nos faz pensar, já que essa batalha ela começa e ela é vencida, ela começa no plano sobrenatural, espiritual, e ela é vencida de maneira sobrenatural, isso nos faz pensar como nós lidamos com as nossas batalhas naturais, que quase sempre são afetadas pelas batalhas espirituais. Sabia? Meus irmãos, não é porque nós não enxergamos o mundo espiritual que quer dizer que não existe. Ele existe. E nós sabemos que existe. E nós não vemos todas, né, as nuances e realidades do que acontece lá, mas acontece. Tem alguns relatos na Bíblia que falam a respeito disso. Vocês se lembram de Daniel, quando o anjo aparece para ele e diz: porque eu fui retido, né? E eu estava lutando, né, com o príncipe da Pérsia. Lembra desse texto, falando a respeito dessa batalha espiritual? Vocês lembram lá em Efésios 6, quando o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra potestades e principados nas regiões celestiais? Você sabia que as pessoas têm uma visão errada de onde os demônios estão? Muita gente acha que os demônios estão no inferno agora. Lá em Lucas 16, não conta a respeito de nenhum demônio lá. Vocês lembram do caso do rico e o Lázaro? Quando o rico vai para o inferno? Tem algum demônio lá com ele? Não tem. Isso é interessante. Até mesmo a nossa palavra inferno, na verdade, é um ajuste de tradução. A nossa Bíblia português, né? Nossa língua veio do latim, e o latim, a versão da Bíblia latina era chamada Vulgata Latina. O homem que foi o responsável pela tradução da Bíblia para o latim chamava-se Jerônimo. E esse homem, quando ele estava trabalhando lá a palavra a respeito de mundo dos mortos e coisas assim, ele colocou tudo como inferno, mas a Bíblia não tem essa palavra inferno. A gente fica achando que os demônios estão todos no inferno atazanando a vida dos perdidos. Não tem isso na Bíblia. Você sabe onde os demônios estão? Fechando aqui. Regiões celestiais.
estão nas regiões celestiais. Não tem demônio no inferno atazanando ninguém. Eles estão aqui, na terra, nessa realidade. Eles não estão no inferno. E tem um outro lugar também que a Bíblia diz que eles estão, que é no abismo. Sabia que tem alguns demônios que estão num lugar chamado abismo? Tanto que o Novo Testamento diz que alguns estão acorrentados no abismo. Quando Jesus, em um dos evangelhos, encontra com um dos demônios, e o demônio já se prostra diante dele, pergunta: Senhor, o que vieste fazer? Vieste para nos lançar no abismo? Então tem um lugar chamado abismo que eles estão. Lá não é o inferno. O inferno é outro lugar. Então tem muita confusão. As pessoas acham que os demônios estão tudo no inferno, que as pessoas que morrem vão lá para ficar sendo atazanadas por eles. E aqui não tem demônio. Não, aqui está lotado de demônio. Inclusive, provavelmente aqui, não vou dizer aqui, porque aqui habita o Espírito Santo de Deus, mas talvez nas proximidades tenha, porque é uma realidade espiritual, a gente não está vendo. Vocês acham que lá em Jericó não haviam seres espirituais que estavam agindo lá? E aqui não está fazendo culto, sessão do descarrego não, tá bom? É uma realidade bíblica isso. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Os demônios estão nas regiões celestiais, os demônios estão agindo aqui, porque Jesus em muitos momentos encontrou pessoas endemoniadas que estavam agindo na vida das pessoas aqui, não era no inferno, estava agindo aqui, porque esses endemoniados não estavam no inferno, eles estavam aqui. E também a Bíblia diz a respeito de um local chamado abismo. Tem outros termos para a realidade, né? Sheol, depois Gehenna, tem os termos lá no Novo Testamento para isso. A mensagem não é sobre isso, mas o meu ponto aqui é o seguinte: existe uma realidade espiritual. A nossa luta é contra esses seres que se opõem a Deus, e eles não estão num lugar onde eles não possam agir na nossa vida. Muito pelo contrário. Eles estão justamente no lugar onde eles podem e buscam agir contra nós. E antes que nós venhamos a ver as nossas batalhas de maneira natural, ou seja, é aquela pessoa que não gosta de mim, é o problema de saúde, é um problema no meu trabalho, é a pessoa que quer me prejudicar, ou seja, essas coisas naturais. Antes de ver essas coisas assim, nós temos que, a partir desse texto, ser desafiados a ver uma realidade espiritual, que os nossos olhos não veem, mas a Bíblia diz que existe. E é por isso que eu estou dizendo, os demônios não estão no inferno, eles estão por aqui e buscam nos atacar todos os dias. E se nós não nos escondermos em Cristo, eles vão conseguir. Tem um monte de texto bíblico para embasar isso que eu estou falando, meu irmão, minha irmã, muito, muito. Então, meus irmãos, aqui nos mostra que essa batalha ela é espiritual. E aí, antes de nos envolvermos com as batalhas naturais, como é que eu e você temos participado das batalhas espirituais que afetam esse mundo? Você veja que lá em Efésios 6 diz que uma das primeiras armas que nós devemos ter para lutar essa guerra é oração. Como é que está a sua vida de oração? Individual, em família, com a igreja? Se você está perseverando, amém, continue. Essa é uma arma extremamente eficiente. Agora, se você tem falhado nisso, você está correndo num campo de batalha, com um tiroteio cerrado, bomba caindo para todo lado e você correndo, lá sonhando, olhando para cima, mexendo no celular, correndo um risco de tomar um tiro no peito e morrer. Basicamente é isso que a gente está fazendo. Quando a gente não leva a sério usar as armas espirituais. E você sabe se o inimigo já não capturou você, o seu coração, a sua mente, ou pessoas dentro da sua casa, ele já não tem agido capturado e tem feito cativo pessoas dentro do nosso lar? Filhos, filhas, marido, esposa e outras pessoas. Você sabe se eles não têm levado essas pessoas para a Jericó espiritual e mantido essas pessoas cativas lá? Porque isso pode acontecer. E não só pode, como acontece. Então nós temos que pensar a respeito disso. De certa forma, meus irmãos, nós entendemos também que aqui o capítulo 5 vai falar para a gente da circuncisão, a gente viu domingo passado, falou a respeito da Páscoa, e agora a teofania. Teofania é um termo na teologia que nós usamos para falar aparecimento de Deus. Teofania, que vem de teos, Deus, e epifania, aparecimento. Teofania. É quando no Antigo Testamento há relatos de o próprio Deus aparecendo de maneira física. Há uma série de relatos do Antigo Testamento e esse é um deles. Porque Josué se prostra diante do anjo.
E aqui é um aparecimento de Deus, uma teofania. E aí nós nos lembramos de quê? Nós nos lembramos de Êxodo, porque em Êxodo tem circuncisão, lembram? Quando o povo é circuncidado antes de sair? Em Êxodo tem Páscoa, e depois tem a manifestação de Deus abrindo o Mar Vermelho. E também no deserto, na peregrinação em que Deus se manifesta várias vezes, como coluna de fogo ou coluna de nuvens. Então aqui nós estamos vendo no capítulo 5 a repetição de como Deus lidou com a geração que precedeu essa. A geração que precedeu essa foi circuncidada, participou da Páscoa e viu Deus. Essa geração foi circuncidada, participou da Páscoa, que é o que nós vimos domingo passado, e Josué está vendo Deus. Então Deus está renovando o seu agir por meio deles. E aqui é interessante notar que Deus está desenvolvendo o plano dele do jeito dele. Isso nos faz pensar no fato de que Deus é soberano tanto na salvação como em sua justiça. Deus salva quem Ele quer e julga quem Ele quer. Deus usa os seus critérios soberanos para fazer isso. E Ele está renovando o seu modo de agir com essa geração. Isso faz a gente pensar também, meus irmãos, que Deus jamais será domesticado às nossas expectativas. Às vezes a gente se frustra porque Deus não fez as coisas do jeito que a gente queria. Deus nem se importa com isso. Quando não, fica ofendido com essa nossa maneira de pensar, porque Deus não é o nosso servo, Deus é o nosso Senhor. E Josué reconhece isso. Fala, Senhor, o que deseja o teu servo. Deus jamais vai ser domesticado por nossas expectativas. Ele age do jeito dele. Somos nós que precisamos nos ajustar ao jeito de Deus. Então aqui nós vemos, meus irmãos, essas verdades. Pensando, a partir desse texto, a obra de Cristo. E se você quiser abrir lá em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao 5, você vai ver essa verdade que eu quero trazer para vocês. De certa forma, aqui nós vemos nessas batalhas, nessas guerras que os israelitas travariam, um paralelo com a realidade da luta diária que a igreja tem. É um paralelo espiritual. E nós também vemos, meus irmãos, que há a presença de Deus como aquele que nos salva entre nós. E essa presença ela vai preceder a vitória na vida cristã. Então, quando Deus vai à nossa frente, nós vencemos. Quando Deus está conosco, nós vencemos essas batalhas. E olha o que diz aí em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 3 a 5. Pois, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha que fantástico. As fortalezas espirituais às quais nós enfrentamos. Elas são destruídas, tomadas, conquistadas, não por armas humanas, mas armas poderosas em Deus. É Deus quem nos capacita para tomar essas fortalezas. E aí nós lemos no verso 5 que nós destruímos raciocínios e toda arrogância, ou seja, todo esse coração rebelde e que se opõe a Deus, que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para que obedeça a Cristo. Então aqui a imagem que nós vemos na referência é Cristo como um rei poderoso que vai à frente, vence as fortalezas, conquista elas e depois de conquistar as fortalezas, pega os inimigos e leva cativo. É isso que diz aí no verso 5. Levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Cristo vem de encontro a todos os opositores de Deus, todos os que se opõem ao Evangelho a Ele. Vem até eles, conquista eles, faz com que eles sejam cativos e os traz em cativeiro. Como um rei na antiguidade tomava cidades, aprisionava os seus habitantes e levava eles acorrentados como cativos. Então Cristo vence os inimigos e Ele os captura. Cristo captura as fortalezas. Cristo
Cristo captura os seus inimigos. Cristo é poderoso para, pelas armas dele, vencer toda a fortaleza espiritual. Talvez você, temos experimentado em nossas vidas situações as quais nós estamos dando contra uma muralha impenetrável. Ou, colocando no jargão popular, dando morro em ponta de faca. E a gente não consegue fazer nada. Mas quando nós cremos que Cristo é poderoso para vencer as suas fortalezas, nós vamos desfrutar a mesma vitória que os israelitas tiveram quando Deus venceu e conquistou Jericó. Porque Cristo faz todas essas coisas. Sabemos que com Cristo e por Cristo venceremos as fortalezas espirituais. Por Cristo, com Cristo. A fortaleza do pecado, a fortaleza do mundo e a fortaleza dos demônios. Seres espirituais que agem contra nós. Cristo vencerá esses inimigos. Essa é a primeira maneira como Deus conquistará Jericó. Vamos ver a segunda? Como é que o Senhor vencerá, como Ele conquistará Jericó? A segunda maneira como Ele fará isso, meus irmãos, é que o Senhor vence através de uma cerimônia. Como, pastor? Nós vamos ver isso aí. O Senhor vence através de uma cerimônia. Vamos lá? Acompanhe comigo então, 6, do 1 ao 5. Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saiu, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, entregue na tua mão o seu rei e os seus guerreiros. Vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia, assim fareis por 6 dias. Olha que coisa estranha. Então aqui não está falando, você vai atacar por aqui, você vai atacar por aqui, você vai pôr fogo, você vai jogar pedra, você vai gritar. Não, ele disse, vocês vão ficar contornando. Vai ficar contornando. Verso 4, 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia, depois de 6 dias fazendo tudo isso, no 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Então, durante 6 dias, eles rodeiam uma vez. No 7º dia, eles rodeiam 7 vezes. Tá bom? E será que, ao som prolongado da trombeta, quando ouvirdes esse som, todo o povo dará um brado alto. Então o muro da cidade cairá rente ao chão e o povo avançará, cada um para o lugar que estiver à sua frente. Então, só isso, só até aqui. Então, o que nós vemos aqui, meus irmãos? Uma cerimônia. Isso não é um ataque militar. É uma cerimônia. Assim, não vou dizer que é um culto, porque ali ninguém estava, cultuando, né? Eles estavam cumprindo o que Deus tinha dito. E eu já vou falar daqui a um pouquinho do que se trata isso. Mas aqui, de maneira geral, é uma cerimônia. Não é? Uma cerimônia, não é um ataque militar isso. Mas Deus está mandando fazer isso? Mas pera lá, deixa eu entender, Deus. E para você ver como os planos de Deus são mais altos do que os nossos. Deixa eu entender, nós vamos entrar numa região que tem um monte de gente que não gosta da gente. Por sinal, eles querem matar a gente. Estão, inclusive, morrendo de medo. E aí nós temos armas ridiculamente frágeis, humanamente dizendo, que nem são armas prestáveis para um exército, para enfrentar inimigos assim. E aí, se isso não bastasse, nós vamos justamente começar na cidade mais poderosa. Mas só para entender, e ali, quando a gente estiver justamente lutando contra essa cidade mais poderosa, a gente não vai atacar, a gente não vai dar nem um tapa na porta, nada. Não vai jogar pedra, não vai... Nada. Não vamos nem colocar a pá nem a picareta na borda do muro, nada. A gente só vai rodear 6 vezes, uma vez por dia, e aí no 7º dia a gente vai rodear 7, é isso? E vai tocar a trombeta. É isso aí. É isso que vocês vão fazer. Esse é o ataque de Deus. Agora, humanamente dizendo, faz sentido? Faz nenhum sentido isso. Faz. Você faria isso? Eu não faria isso. Eu acho que Josué também não. Mas é isso que Deus está mandando fazer. É isso que Deus está mandando fazer. E faz a gente pensar sobre isso.
Deus vai tomar uma cidade, começando com uma cerimônia. E se você prestar atenção no verso 1, tem algumas coisas que chamam a nossa atenção. Jericó estava muito bem preparada para qualquer ataque. Então não é uma cidade poderosa que é pega de surpresa. Não, olha o que diz o verso 1 aí. Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos israelitas, ninguém entrava, ninguém saía. Pior, né? Que é uma cidade, assim, humanamente impossível de se conquistar, e ela ainda estava esperando o ataque. O pessoal não deixava nem ninguém entrar, nem ninguém sair. Então pode vir que a gente está preparado. Não tem nem como pegar eles de surpresa. Olha que situação. O que muda muito, né? Porque você já imaginou se uma pessoa vai roubar a sua casa e o ladrão chega e te passa um áudio de zap dizendo, domingo, depois do almoço, quando você sair lá para almoçar, para ir no pesqueiro, para ir na casa dos seus parentes, você vai deixar a casa lá, e eu vou entrar na tua casa e vou roubar. O que você vai fazer? Você não vai sair, né? Você vai ficar lá só esperando atrás da porta, para na hora que ele entrar, você pá, na cabeça. Não é isso? Eles estavam tudo atento. Deixa aparecer um israelita aqui. E amolando a faca, né? Deixa entrar, deixa aparecer um aqui. Pois é. Como é que vai tomar uma cidade desse jeito? Então, mas Deus sabia disso. E é justamente nessa circunstância que Ele manda agir assim. E aí, meus irmãos, isso quer dizer que Deus não se importa com isso. Se Deus tivesse pedido para eles dar um pulinho por dia e no 7º dar 7, seria a mesma coisa. Seja lá o que eles fossem fazer, no final, não eram eles que iriam tomar a cidade. Esse que é o ponto. Porque a coisa ela é colocada de uma maneira tão aberrante no texto que é óbvio que não são eles que tomam a cidade. É claro que é Deus quem vence. Entende? Então isso fica claro. Aqui, Deus explica a sua estratégia para tomar Jericó. E sabe qual é a reação de Josué? Dá uma lida no 6. A gente não vai pregar o 6 hoje, mas só para seguir o raciocínio. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse, levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Que aí vai continuar. Josué não falou nada. Ele foi fazer o que Deus tinha dito para ele fazer. Foi só isso. Uma circunstância dessa que eu acho que deixaria qualquer líder coçando a cabeça e sem dormir. Deus mandou ele fazer isso. E ele não falou nada. Ele só fez o que Deus mandou ele fazer. Isso nos mostra, meus irmãos, que Josué ouve o Senhor e obedece. E nos faz pensar a respeito da obediência aqui. Porque nos lembra que obediência é obedecer na primeira vez e prontamente. Sabia disso? Obediência é quando você faz na primeira vez, não é na segunda. E a gente tem falado isso para as crianças, talvez você guardou isso aí. Se você nunca ouviu isso, guarda. Obediência é quando a gente faz na primeira vez. Se é na segunda, já não é obediência mais. Tá? Pode ser, sei lá, convencimento, tentativa de fazer certo, dá o nome que você quiser, mas não é obediência. Obediência é fazer na primeira vez. E aqui Josué faz isso. Ele nem questiona, ele vai e faz. Eu vou deixar para você meditar durante a semana, eu não vou ler. Eu queria que você fizesse um paralelo durante a semana nessa referência que aparece para você. Êxodo 3, verso 11, ao capítulo 4, verso 17. Tá? Êxodo 3, 11 a 4, 17. Aqui fala o que aconteceu quando Deus chamou Moisés para ser o instrumento para libertar Israel. E você vai ver que quando Deus chama Moisés, Moisés dá um monte de desculpa. Mas eu, Senhor? Mas eu não consigo. Mas eu, Senhor? Eu vou falar, ele não vai ouvir. Mas eu, Senhor? Não vai dar certo. Moisés dá um monte de desculpa. E Deus explica, vou fazer assim, eu vou tirar vocês do Egito, você tem que fazer isso, papapá, né? Tudo lá. O que Moisés fala? Ele fala um monte de coisa, que não vai dar certo, que não consegue, que não dá. Agora, olha como aquele que foi treinado por Moisés age. Na hora que Deus dá essa estratégia humanamente doida para ele, e assim, não estou falando no sentido blasfemo, porque Deus sempre faz o que é correto, mas humanamente, se a gente for parar para pensar, não faz muito sentido. Você concorda comigo? Quando Deus exige isso dele, ele não fala um A. O texto não diz nada. Ele simplesmente vai lá e faz.
O que nos mostra que Josué, pelo menos nesse momento, tem um coração muito mais obediente a Deus do que Moisés tinha para com Deus. Ele tem um coração que acredita muito mais no poder e nas promessas de Deus, de cumprir a promessa de dar a terra a eles, do que naquele momento talvez Moisés teria. Isso nos mostra que o discípulo supera em obediência o seu mestre. Josué é mais obediente que E é interessante notar isso. Ele supera o seu mestre, ele é mais obediente. Nesse sentido, esse autor, Luiz Palau, ele fala algo interessante. Nós não precisamos entender todas as coisas. Tudo que Deus pede é que creiamos. Mas a gente tem que entender tudo. Deus tem que explicar, desenhar, tirar as nossas dúvidas, dar todas as certezas que Ele vai fazer do jeitinho que Ele falou. Aí, talvez, a gente faça. Isso não é obediência, gente. Não é. Obediência é fazer na primeira vez. 2 destaques aqui que a gente pode tirar, meus irmãos, é que fica claro que quem vai conquistar Jericó é Deus. E Josué, aqui, ele só tem o papel de ser instrumento do Senhor. Nada além disso. O que nos faz pensar nessa verdade, a obra de Deus é feita no poder de Deus, com a participação do humilde servo de Deus. Vou repetir. A obra de Deus é feita no poder de Deus, com a participação do humilde servo de Deus. Quem faz a obra é Deus. Josué era só um instrumento. O texto é muito claro nesse sentido. Mas se você for parar para pensar nessa maneira como o Senhor vai conquistar a cidade, o Senhor vai usar uma cerimônia. Uma cerimônia era o que Deus usaria como arma para derrubar as muralhas de Jericó. Na antiguidade, os estudiosos diziam que existiam cerimônias pré-batalha. Vocês já viram aqueles esportes? Eu não lembro, eu acho que é rugby, que é um esporte britânico que é muito praticado em países de colonização britânica. Nos Estados Unidos eles não praticam tanto. E eu já conheci até gente que jogava esse esporte aqui no Brasil, rugby, que parece um futebol americano, só que sem aquele capacete, aquele coletão. Eu lembro até de um filme que conta a história do Nelson Mandela, que tem a história do time, né, de rugby lá na África do Sul. Eles praticam muito na Nova Zelândia, Austrália, África do Sul, Inglaterra. É um esporte conhecido. E aí é uma tradição nesse esporte que antes do jogo haja danças de provocação. Você já viu? E aí tem, eu acho que até no filme tem aquela cena daqueles povos Maori, né, aqueles povos ali da Oceania. Quem assistiu Moana, né? Moana, né? Não tem assim? Aqueles povos lá da Moana, lá quem gosta de desenho da Disney. Então tem lá no desenho lá os povos Maori, aqueles povos que existem na Oceania ali, e eles sempre tinham essas danças pré-guerra. Então eles ficavam provocando, bate no peito, faz um monte de coisa, né? Tipo, vocês não são de nada, a gente vai vencer. Então, nós vemos que os estudiosos nos dizem que existiam essas práticas da antiguidade. Antes de guerra, de tomada de cidades, eles iam lá e faziam danças, celebrações, coisas assim, para cultuar os deuses, para que os deuses dessem a vitória naquelas guerras, ou para decretar a vitória das batalhas que acontecia. Não sei se é o que Deus está fazendo aqui, mas seja como for, uma celebração. E geralmente depois desses eventos, eles iam para a guerra em si, mas não vai ser o que vai acontecer. Então aqui é uma celebração. Guerreiros e sacerdotes juntos durante 7 dias numa procissão militar. É um tipo de procissão. Você vai lembrar aí dos católicos na procissão, né? Mas é a ideia de todo mundo ali em filinha andando e rodeando. Antigamente, as igrejas neopentecostais faziam essas campanhas. Vocês já viram? Eu já vi. Vamos dar a volta aqui no quarteirão 7 vezes para decretar a vitória, né? Já viu isso aí? O pessoal fazia essas coisas, né? Tomara que não façam mais, né? Que é uma baita vergonha isso aí. Então, eles iriam fazer o quê? Uma procissão militar, um tipo de celebração, uma cerimônia. Pastor, mas o que eu entendo disso? Que coisa difícil, né? Celebração. Vamos pensar, aplicando para as nossas vidas? As celebrações ordenadas pelo Senhor são importantes. Deus venceria por uma celebração. Não ia ser armas, nem guerra, nem estratégias. Ia ser uma celebração. Uma celebração. Deus consumaria a entrega de Jericó por meio de uma celebração ou um ritual, um rito. Isso nos faz pensar a respeito do que nós fazemos no culto, sabia? Nos faz pensar a respeito de o que acontece quando a igreja se reúne. Gente, não é uma coisa assim, senta, levanta, canta.
Não é, 7 voltas. 6 em 6 dias e no 7º dá 7 voltas. Pronto, acabou. É só isso? Não. Existe uma realidade espiritual. Lembra que essa guerra ela começou num campo sobrenatural espiritual? Humanamente, era um grupo de pessoas rodeando uma cidade. Espiritualmente, era algo muito maior. Então, aqui nós somos chamados a não menosprezar as celebrações que Deus ordena o seu povo a ter. Porque talvez humanamente seja uma coisa ridícula, mas espiritualmente é muito poderoso. Extremamente poderoso. Na Bíblia, em vários momentos, Deus age poderosamente após cerimônias. Tenta lembrar aí na Bíblia, cerimônias que Deus executa, que depois disso ele age poderosamente. Talvez você se lembre do desafio de Elias no Monte Carmelo com os adoradores de Baal. Ali um desafio cerimonial que está sendo feito. Tem vários eventos na Bíblia assim. Sabia? Após cerimônias. Você já viu o texto que fala a respeito da consagração do Templo de Jerusalém? Quando o Senhor vem e enche o templo com a sua presença? Ele vem com a sua presença. E quando as cerimônias elas são feitas de maneira relaxada, desleixada e blasfema, acontece o contrário. Lembra o que aconteceu com os filhos de Arão? Quando eles levaram fogo estranho diante da tenda do Senhor? Eles foram consumidos pelo fogo. Então a Bíblia tem um monte de ação poderosa de Deus após cerimônias. Cerimônias não são teatrinhos. Nós não temos uma visão mística da coisa, né? A gente está aqui, vai abrir o céu, aí um irmão vai ver os anjos. Nada disso. Temos essa visão mística. Mas nós sabemos que existe uma realidade espiritual que está interagindo. E as celebrações são importantes. Extremamente importantes. É numa reunião de oração em Jerusalém que o Espírito Santo de Deus veio sobre a igreja. E eu poderia dar outros exemplos. Muitos outros. Então, isso nos faz pensar a respeito da importância das cerimônias. Essas cerimônias, meus irmãos, elas nos ligam a realidades espirituais poderosas. Nós hoje vivemos uma época de muito individualismo, e isso pode produzir menosprezo à celebração diante de Deus. A relação religiosa hoje, ela é mais individual e menos comunitária, e isso é um erro. Então as pessoas pensam assim, eu não preciso ir na igreja, é só eu buscar Deus. Deus está aqui comigo. Eu falo com Ele, Ele me ouve, eu leio a Bíblia. Por que eu tenho que ir na igreja? Porque celebrações são importantes. Elas nos conectam a realidades espirituais extremamente poderosas e relevantes. Estar em celebrações que o Senhor ordena ao seu povo é muito importante, poderoso e relevante. Nunca menospreze as celebrações que o Senhor tem dado ao povo dele. Se esforce ao máximo para sempre estar presente, porque são nas celebrações que o Senhor age de maneira poderosa. Entenda o que está acontecendo aqui. A cidade, provavelmente, segundo os estudiosos apontam, mais poderosa de toda a terra e que está totalmente preparada para ser atacada de todas as maneiras militarmente humanas, que estão de prontidão, que estão de vigília, está com a faca no dente. Essa cidade vai ser tomada por um exército humanamente dizendo ridículo, por meio de uma cerimônia. Porque cerimônias são talvez as coisas mais poderosas espiritualmente dizendo que existem nesse mundo. Meus irmãos, quando a igreja se reúne para adorar a Deus, não é qualquer coisa não. E a gente age como se fosse qualquer coisa. A gente se porta de qualquer jeito, a gente vem vestido de qualquer jeito, a gente não presta atenção, a gente não valoriza, porque a gente acha, no fundo, que isso aqui é um teatrinho. E que tem alguém aqui à frente animando o teatro. Ora é um, ora é outro. Mas a Bíblia não diz isso em relação às celebrações e cerimônias que o Senhor nos dá. Nenhuma delas é irrelevante, nenhuma delas deve ser tratada com menosprezo. Todas elas são importantes. E que nós vemos que após elas, Deus vem e age com poder. A cidade mais impenetrável vai ser totalmente devastada em todas as suas provisões militares por uma procissão militar, uma cerimônia. Mas você sabe por quê? Porque Deus escolheu agir assim. Deus escolheu agir por meio dessas cerimônias. Deus escolheu agir por meio do culto. E o culto não dá para fazer sozinho na tua casa. Até para fazer um culto lá, você precisa de família.
Você precisa de pessoas para celebrar o Senhor com você. Você precisa de gente. Você precisa da igreja. Deus não vai agir em cerimônia se nós não estivermos junto com a igreja. Não menospreze isso. Esse texto nos exorta em relação a essa verdade, que é muito importante. Estar na igreja é algo muito poderoso. Espiritualmente dizendo, poderoso. Talvez as cadeirinhas são simples, pastor, talvez não seja do seu agrado, talvez não esteja todo conforto, as pessoas não sejam tão legais, enfim, o som não está legal, sei lá, coisas que às vezes não nos agradam. Cada um tem um gosto, as pessoas têm o direito de ter o gosto que quiser. Isso para mim é irrelevante. Agora, o que nós não podemos é achar que isso tudo é só um teatrinho, porque não é. Se nós fôssemos olhar humanamente o que Deus está fazendo aqui, era um teatrinho de um monte de gente estranha dando voltas numa cidade. Mas não é o que está acontecendo. Deus disse, quando completar o que eu disse, as muralhas ruirão. E a sequência do texto vai nos mostrar, domingo que vem, que é justamente isso que acontece. Agora, as fortalezas espirituais que eu e você temos enfrentado, elas vão ser demolidas pelas armas de Deus ou pelas nossas? E se eu te disser que as celebrações que o Senhor tem dado ao seu povo são os recursos que Ele tem nos dado para tomar essas fortalezas espirituais? Então, com isso eu quero dizer que você não vai conseguir vencer os inimigos da sua alma sem participar das celebrações que o Senhor tem nos dado a participar. Não dá, porque isso é importante. E na hora que você estiver apanhando, igual cachorro, de todas as circunstâncias que, infelizmente, o mundo lança sobre as nossas vidas, lembre-se que você está apanhando não porque Deus quer que você apanhe, mas porque muitas das vezes a gente não quer lutar essa guerra do jeito de Deus. Aí Deus mandou circular, né? Rodear a cidade, e a gente está lá jogando vareta, pedra, xingando, dando tapa na porta, fazendo um monte de coisa e não vai resolver nada. A partir desse texto, olhando para Cristo, eu quero convidar você a dar uma olhada em 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 16. Esse texto de Josué 6 se conecta a essa referência. Aqui nós lemos, 2 Coríntios 2, 14 a 16. Mas a graça de Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Meus irmãos, Cristo, lembra a primeira analogia que eu usei? Cristo é esse rei poderoso que toma a fortaleza, captura ela, pega os inimigos, retira eles de lá e leva eles cativos. Na antiguidade, quando os reis venciam os inimigos, eles faziam uma marcha, uma procissão, vamos falar assim, que é daí que vem as nossas marchas militares, do 7 de setembro, sabia? Isso é uma prática que existe hoje, mas que remonta à antiguidade. Principalmente os romanos faziam isso. E quando eles venciam os seus inimigos, vinha o general responsável à frente, ou muitas das vezes o imperador, atrás os seus soldados e atrás os cativos. Aqueles que eles venceram, eles traziam aguilhoados, os cativos. E o imperador ia à frente, o general ia à frente. Pensando no contexto antigo, Júlio César ia à frente, porque ele conquistou os inimigos. E aqui nós vemos esse texto que o apóstolo Paulo pega essa imagem e aplica para Cristo. Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então o que era o triunfo? O triunfo era essa cerimônia em que o imperador ou o general ia à frente, com seus exércitos carregando os despojos e depois os cativos. E Cristo faz isso. Ele vai à frente como esse rei poderoso, e atrás dele vai o seu exército, que é a igreja. E atrás da igreja vai todos aqueles que são inimigos de Deus, ao qual ele leva cativo nessa procissão. E aqui diz que nós manifestamos em todo lugar o aroma do seu conhecimento. E aí no verso 15 vai dizer, porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Verso 16, para estes, os que estão perecendo, somos cheiros de morte para a morte. São aqueles cativos que iriam ser mortos. Eles foram vencidos por esse rei, eles estão sendo levados nessa procissão, e assim que chegar ao local, eles vão ser executados. Era a prática da antiguidade. Mas aqueles, ou seja, aqueles que fazem parte do exército desse rei, aroma de vida para a vida. Então, a prática antiga era a seguinte: quando esse rei
caminhava à frente dos seus exércitos, levando seus exércitos vencedores com os despojos, e todo o povo via esse rei chegar, eles lançavam flores. Os estudiosos dizem que lançavam flores em homenagem àquela vitória, porque o seu rei venceu os inimigos, ele triunfou, ele trouxe riquezas, ele é soberano. E essas flores, elas exalavam um cheiro, que para aquele povo era um cheiro de vitória, porque eles estavam comemorando a vitória. Você vai ver na história uma fotografia emblemática, quando a Segunda Guerra terminou, em 1945, e há uma foto na Times Square, em Nova York, eles celebrando que a guerra tinha acabado, os Estados Unidos tinham vencido a Segunda Guerra. Essa foto ficou famosíssima. E ali estavam celebrando, porque a guerra terminou, e eles venceram. No Brasil, há fotos também, que o Brasil comemorou, porque a gente venceu, acabou. Essa prática antiga. Então, aquelas flores eram um sinal para aquele povo, para aqueles soldados, de que nós vencemos. Aquilo era um aroma de vida. Nós triunfamos. Mas para os cativos que tinham perdido e seriam executados, aquelas flores tinham um aroma de morte, porque aquilo lembrava a eles que assim que aquela procissão terminasse, eles seriam sumariamente executados. E é por isso que nós somos aroma de morte. O que eu quero dizer é o seguinte: para o incrédulo, o crente é o testemunho de que ele está caminhando para a morte eterna. A vida do crente é um testemunho de que o incrédulo está condenado. E, em compensação, para o crente, a vida do crente é o testemunho de que ele está salvo. A nossa vida é um testemunho de vida e de morte. O incrédulo, quando olha para nós e entende o Evangelho, ele entende que ele está condenado, que ele está distante de Deus e de que ele precisa de salvação, porque o caminho dele é de morte. E aqui, meus irmãos, nós vemos que todo esse trajeto que nos lembra esse circundar, circular ali Jericó, de certa forma, vai simbolizar o fato de que as muralhas cairão, e assim que as muralhas ruírem, o exército de Israel vai entrar naquela cidade e vai dizimar a todos. Para as pessoas que não entendiam, era um bando de maluquinho circundando uma cidade inconquistável. Mas para aqueles que entendiam o que Deus estava fazendo, aquilo ali eram os primeiros passos do decreto de morte de todos aqueles que eram inimigos de Deus que estavam dentro daquela cidade. E hoje, meus irmãos, a igreja está nessa marcha, com Cristo à frente, caminhando, e nós atrás, exalando o bom perfume de Cristo e testemunhando para todo mundo que esse mundo jaz no maligno, está condenado e caminhando para a destruição. Esse mundo, como essa grande Jericó, a qual nós estamos circundando, está vendo no testemunho da marcha triunfante da igreja, com Cristo à frente, o testemunho de que um dia as muralhas dessa Jericó espiritual ruirão. E quando isso acontecer, os exércitos do Senhor destruirão completamente os inimigos dele. Deus sempre vem a nós com graça, mas ao mundo com juízo. E essa é uma verdade que deve trazer temor nos nossos corações. Não menospreze o que Deus faz por meio das suas cerimônias. Não menospreze o agir de Deus, porque os planos de Deus são sempre maiores do que os nossos, e no fim nós sabemos que Ele triunfará de maneira incontestável. Por isso nós podemos afirmar que a certeza que o povo de Deus tem da vitória sobre os seus inimigos está no Senhor, que vence e sempre vencerá.